Fala pessoal, como vocês podem ver hoje, nós estamos aqui na grande instituição do futebol brasileiro, aqui o São Paulo. Mais um bate-papo que a gente vai ter hoje com um profissional aqui de dentro. Hoje o bate-papo é com o Felipe Marques, que é o coordenador do departamento de fisioterapia aqui do São Paulo. E a gente vai falar sobre alguns assuntos técnicos ligados à fisioterapia, mas também a união das disciplinas, né, junto com a preparação física. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria, Felipe, bem-vindo. Primeiro, é um prazer poder estar aqui com você. A gente está aí nas últimas semanas, fizemos a certificação aqui, né? Fomos convidados por você, uma pessoa que a gente considera como sendo dessa leva nova de profissionais, né? Que realmente vem com uma outra visão com relação como a gente deve formar um atleta na questão física, né? E a gente estava falando agora até na questão de comportamental também. Então, para a gente iniciar esse papo, cara, eu queria que você se apresentasse rapidamente, falasse um pouco da sua trajetória, né? E aí depois a gente entra nos assuntos mais ligados à nossa área. Ok, prazer é todo meu estar recebendo vocês aqui. Foi um prazer muito grande ter esse período de aprendizado com vocês, que vocês trouxeram a metodologia da Elite Training da Athletic Lab. E eu espero que vocês se sintam bem aqui, que a gente possa conversar e possa acrescentar bastante coisa para as pessoas que vão estar nos ouvindo. Com certeza. Então, eu sou coordenador atualmente do setor de fisioterapia do São Paulo e comecei minha carreira no Grêmio Futebol Porto Alegrense em 2000. Comecei como estagiário, me formei, continuei como fisioterapeuta. Estive um tempo fora, em 2016 eu fui para a China. Fiquei lá durante 7 anos e aí retornei diretamente aqui para o São Paulo. E desde então, desde janeiro, eu estou aqui. Quando eu cheguei, a gente teve um desafio de reestruturar o setor de fisioterapia. Então, a minha ideia foi criar um sistema de reabilitação, o qual eu já tenho feito ao longo desses anos, mas dentro da cultura do clube, adequar isso à cultura do São Paulo e colocar em prática, rapidamente, porque a gente já tem que, chegamos no início da temporada, já tivemos que os desafios da temporada de jogos e fazer isso rapidamente para que pudéssemos trabalhar. Dentro disso, dentro desse contexto, eu vi a necessidade da gente capacitar os fisioterapeutas nesse período, nessa última fase que a gente chama do processo de reabilitação, do processo que é executado pelo fisioterapeuta. Então a gente considera o nosso sistema dividido em 3 fases, né? A gente chama isso de fase 1, fase 2 e fase 3. Então nessa fase 2 e 3, onde o atleta já começa a ter mais autonomia física, a gente começa com as imposições de carga mecânica, e a gente consegue fazer exercícios um pouco mais encorajadores, onde a gente precisa dominar essas valências que existe essa uma disputa, né? Às vezes saudável, às vezes não, entre a propriedade desse conhecimento, se isso é da fisioterapia ou se é da preparação física. De fato, existem assuntos que são em comum das duas áreas, mas eu acho que existe um espaço para cada uma delas. Então, eu costumo sempre falar isso, enquanto que a fisioterapia se preocupa muito mais com a parte mecânica e depois com a parte metabólica. Então, a parte mecânica está antes da parte metabólica. A preparação física ela tem uma abordagem muito mais metabólica e aí depois na parte mecânica. Então, a gente vai fazendo esse ajuste, né? Então, vai vindo. Quando o atleta já está bem mecanicamente, a gente já tem essa autonomia de passá-lo para a preparação física. Então, elas se interpõem, são áreas comuns, né? Então, elas se interpõem e o fisioterapeuta, por esse motivo, tem que dominar. Tem que saber o que está fazendo, o que está acontecendo mecanicamente ali, qual é a característica do treino. E aí eu acho que o conceito de vocês, da Elite Training da Athletic Lab, pôde contemplar isso. Por isso eu vi a necessidade, a gente entrou em contato e fomos muito bem servidos, porque houve um acréscimo muito grande, a gente conseguiu estruturar e já está dentro do nosso processo, do nosso sistema de reabilitação. E até
dando até continuidade no que você começou a falar logo no início, né, dessa questão do fisioterapeuta hoje, ou dos profissionais da fisioterapia e da educação física, da preparação física no geral, estarem cada vez mais, né, interagindo nessa questão da abordagem do atleta, né? Então, a questão sempre é onde começa um trabalho e termina o outro, né? Então, só fazendo tentando retroceder um pouco no tempo, como é que você viu a evolução, como é que você vê a evolução da fisioterapia ao longo dos anos? Porque eu venho de uma leva aí já mais antiga, né, no qual a gente tinha essa distinção muito clara, né? O fisioterapeuta basicamente era aquele cara clínico que estava muito mais próximo a um trabalho feito com um médico, né, no pós-cirúrgico, do que com os preparadores físicos, né? E o preparador físico era aquele cara que estava muito mais próximo do trabalho técnico em campo do que ele estava dos profissionais da fisioterapia. Então existia uma lacuna aí, né, onde ninguém preenchia. Perfeito. E basicamente quem acabava sofrendo muito com isso era o atleta, e a gente, né, sabe como isso tem mudado. Você que é um cara, né, você que é formado, né, graduado em fisioterapia, já teve experiências não só aqui no Brasil, mas fora. Como é que você tem visto essa evolução do fisioterapeuta ao longo dos anos na questão do entendimento mais sobre treinamento e preparação física? Tem mudado bastante ou é uma coisa que ainda carece de muita educação por parte desses profissionais? Como é que você enxerga isso? Bom, fazendo uma retrospectiva, eu acho que o fisioterapeuta, dentro do que eu trabalhei, né, a partir de 2000, ele era um profissional bem mais voltado para a parte, essa da parte inicial, de maca, técnicas passivas, eletroterapia. Houve uma época, depois começou a vir uma tendência da terapia manual, as técnicas de terapia manual, e aí foi bem tendência mesmo. Dentro desse conjunto de predominância, né, de eletroterapia e de terapia manual, existia um pouco da cinesioterapia, mas de forma muito rasa. Uhum. Né? E como tu falou, existia um gap, né, entre o total, né, a função completa e o início do processo de reabilitação. E aí os fisioterapeutas que começaram a se adequar a isso e buscar conhecimento, né, em outras áreas, que nós tínhamos um curso que é voltado especificamente para a parte de preparação física. Mas nós não queremos trabalhar o atleta fisicamente, né, especificamente fisicamente. Né? Estamos sempre trabalhando, mas eu não sei se tu me entende que o nosso foco não é melhorar o limiar, não é esse o foco, mas não quer dizer que não possa ser contemplado durante o processo de reabilitação. Sim. Não é? Então, quanto maior carga metabólica eu der no atleta, ou quanto mais controlada essa carga, ou quanto menos eu evitar um pico de carga quando ele retorna, eu consigo entender que isso vai trazer ao atleta uma condição de menor risco de relesão ou de uma futura lesão em qualquer outra região. A gente tem que sempre estar cuidando, não, atento, né, para não estar interferindo na área do colega. Como tu trabalha com várias... no futebol a gente tem a oportunidade de trabalhar com diversas áreas de forma bem próxima. Eu acho que essa troca vai acontecendo. Quando o atleta, eu costumo dizer, quando a gente restaurou a função completa e essa função só é vista no campo, o atleta está apto para começar a trabalhar predominantemente agora a parte metabólica ou as capacidades físicas específicas de performance. Estão relacionadas com performance. Então, de modo geral, eu acho que é isso. Eu acho que o profissional que hoje, do futebol, na minha área, que ele é completo, ele domina 4 vertentes: a eletroterapia, a terapia manual, a parte de controle motor e essa parte de strength and como é que o termo em português força e condicionamento, força e condicionamento. Força e condicionamento. E aí eu acho que isso aí nos abre um pouco de uma prerrogativa de ter que estudar e ter que buscar um pouco disso. E agora, até falando como preparador físico, né, eu também vejo essa necessidade dos preparadores físicos também de entenderem um pouco mais a área da fisioterapia. Porque hoje o que a gente vê, né, muitas vezes quando o jogador ele é liberado, né, vamos dizer assim, para poder voltar aos treinos normalmente, por mais que haja uma liberação, tem que haver um cuidado, né, porque
essa liberação ela é feita baseada em critérios. Né? Se eu estiver enganado, você vai me corrigindo. Então tem alguns critérios para que o jogador tem que cumprir para que ele possa ser liberado. Perfeito. E o preparador físico precisa entender exatamente quais são esses critérios e, primeiro, como é que foi feita a reabilitação, como ele respondeu, se ele respondeu dentro do tempo, se ele demorou mais do que o normal, como todo o processo foi feito e quais foram os critérios de saída. Mas, a partir do momento em que ele pega o atleta, ele basicamente tem que continuar um trabalho que vinha sendo feito. O problema é que muitas vezes, eu vejo isso como um problema, é que o jogador ele é submetido a algumas cargas que estão muito acima daquilo que ele vinha fazendo e por razões que a gente considera como normais, porque na fisioterapia é isso que dá para ser feito, né? Até como você falou, para não haver uma colisão entre as áreas, mas é uma continuidade, como se a história continuasse. A gente não vai simplesmente fechar aquele livro e abrir outro, Perfeito. porque o atleta é o mesmo, né? O Perfeito. corpo humano ainda responde, como a gente fala, né, do princípio da adaptação. E adaptação a partir de cargas progressivas, a progressão de carga. Então, essa progressão de carga do preparador físico tem que levar em consideração o trabalho do fisioterapeuta. E ainda existe um pouco dessa dificuldade, você também concorda, não? Sim. Que das disciplinas conseguirem conversar mais? Porque o pessoal gosta de usar muito nome bonito hoje, de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas no fim acaba funcionando muito pouco na prática, né? Mas tudo isso é verborragia, a gente sabe que muitas vezes o cara gosta de falar, mas no dia a dia a coisa não funciona assim. Exato. Né? Que requer a gente mais no dia a dia aplicar essas coisas do que ficar criando narrativas, vamos dizer. Você considera que ainda é uma coisa que precisa ser melhorada? Sim, eu no futebol em geral, principalmente no Brasil. Considero. Aqui, eu acho que o preparador físico, o fisiologista, eles já começam a participar do processo de preparação do atleta quando a gente senta junto, quando o atleta vai para o campo. Aqui no São Paulo, como acontece? Quando o atleta vai, o primeiro dia que ele vai para o campo, uma semana, na semana anterior, a gente já senta nós, fisioterapeutas, o preparador físico e o fisiologista, para montar a agenda de carga do atleta. Então a gente tem uma quilometragem com base no perfil do atleta, com base no tipo de lesão, posição, a gente monta isso, quanto a gente quer chegar, e enquanto a gente vai liberar para vocês, o preparador físico. Então ali, o atleta tem uma carga semanal. Bom, vocês vão liberar com a gente quando vocês atingirem 70% dessa carga. Então o fisiologista e o preparador montam isso, quanto vai ser dado em cada dia, a gente põe um componente mecânico e complementa com a parte física e metabólica ali do atleta. Então eu acho que aqui acontece isso de fato. A gente consegue fazer isso em todos os atletas. Então quando o atleta vai para você já tem o preparador físico do São Paulo que faz a gente chama isso de zona de transição, é a fase de transição. Então fisioterapia 1, fisioterapia 2, fisioterapia 3, transição e aí depois grupo. Né? Então ele sabe quanto ele vai ter que ter para liberar e sabe, então, com base nisso, se eu quero chegar em 5, então eu vou 3, 4, ele chega em 5 e vai. Sim. Então, sim. Essa progressão de carga, esse ajuste de carga, ela é feita com base na interdisciplinaridade que a gente tem. Então, já sentamos juntos e já... Então, eu falo sempre para eles, vocês já estão participando do processo. Como vocês nos dizem que carga tem que ser dada, vão ondular essa carga, e a gente vai botando a carga mecânica, mudança de direção, aceleração, o que a gente está prevendo para aquele dia. Né? Mas o trabalho de força, tudo isso é montado pelo fisioterapeuta com base na lesão especificamente. E até pegando um caminho um pouco diferente do que a gente vem conversando, mas já, como você falou, com base na lesão, quais são as lesões mais prevalentes no futebol hoje? Então, obviamente que cada clube deve ter as suas, né? Mas no geral, no futebol hoje, o que a gente tem visto é que existem algumas que são as que acontecem com maior incidência. Quais são, se você puder nomear pelo menos as 3 principais aí que mais acometem o jogador de futebol hoje, não só no São Paulo, mas em geral? No futebol de campo, a predominância é sem dúvida nenhuma a lesão muscular. Posterior de coxa, isquiotibiais. A gente tem também as lesões de joelho. Ligamentares? Ligamentares de joelho. Mais do que a patelar, né? Ligamentos geralmente. Mais futebol, sim. A patelar normalmente está atribuída à sobrecarga de treino, né? Tendinopatias, e hoje elas têm diminuído ao longo do tempo porque a ciência vem se aprimorando nesse controle de carga e tal, então vem se evitando bastante lesões desse tipo. E as lesões de tornozelo, né? Entorse, tornozelo. Então são as 3 principais. Varia muito, né? O tipo de treino do treinador, treinos mais em espaço reduzido, mais em espaço longos, né? Tempo de treinamento. Então, dependendo da metodologia de trabalho, a gente pode ter uma inferência ou uma incidência maior de algum determinado tipo. Mas, em suma,
São esses 3 tipos no futebol. E a maioria das lesões acontecem por contato ou ela acontece de maneira espontânea? As lesões musculares de forma espontânea, né? Normalmente contato indireto, né, que chama. O atleta faz a lesão sprintando, frenando, né? Normalmente dentro do mecanismo, para cada grupo muscular é um mecanismo diferente. Chutando a bola, se for região anterior da coxa. Então, normalmente é sem contato. As de joelho é levemente predominante com contato. E dessas lesões musculares, né, como a gente falou, você falou que a maioria acontece nos isquiotibiais, né, nos posteriores. Então, vamos supor que a gente vai pensar num tempo de recuperação, né? Quais são as lesões mais difíceis de se recuperar um atleta? Eu considero são as lesões condrais, né? Cartilagem, que são tecidos com baixa taxa de regeneração, então são mais complicados, são mais difíceis. Zonas também de descarga de peso, né? Cartilagem aí, fêmur patelar, fêmur tibial, então são as mais difíceis. Eu acho que pubis também. A incidência tem diminuído também, mas são lesões mais com prognóstico mais lentos, né? E um pouco mais demorados. As lesões ligamentares, elas acontecem, principalmente ligamento colateral medial, né? Ligamento cruzado, desculpa. E tem diminuído o tempo de recuperação? Ou seja, os procedimentos usados hoje, as tecnologias, têm ajudado a encurtar esse tempo? Ou ainda assim é uma lesão que tem um tempo ali, independente do que está acontecendo no planeta, ela vai sempre ter aquele período necessário para colocar o atleta de volta? O que a gente tem visto é que justamente o contrário, né? Quanto mais tempo a gente tem a gente diminui o risco de relesão do ligamento. Então a ciência tem nos mostrado que acima de 8 meses a gente tem uma diminuição considerável no risco de lesão desse ligamento. Quando a gente libera, né, o ponto de corte de 8 meses para baixo, mais risco, e acima de 8 meses, menor 20%, eu acho em torno de 20%. Tá. Então é importante respeitar o tempo. Não significa que funcionalmente, eu acredito que a função, ela está cada vez mais não, mas ela ficou muito mais precoce. Então a gente restaura a função, a amplitude de movimento, os protocolos são cada vez menos conservadores. Então a gente restabelece a função, o atleta já está em função, mas o contato mesmo e a competitividade, a partir dos 8 meses, a gente tem uma diminuição, a gente oferece menos risco de lesão, para esse tipo de lesão. E agora até, às vezes está saindo um pouco da nossa área, mas hoje, porque se fala muito essa questão de, muitas vezes quando o atleta se lesiona, né, de tentar recuperar o tecido rapidamente, então hoje muitos artifícios são usados, né? E nessa questão, tem algum tipo de suplemento? Se fala muito essa questão de suplementar com colágeno, suplementar com... agora me fugiu o nome da outra substância lá, mas o ácido hialurônico. Isso aí procede no teu... Não, a ciência não nos traz base nenhuma para afirmarmos isso, né? De que esses suplementos têm um efeito considerável na diminuição ou na regeneração tecidual. Não tem nada disso nos estudos. Não, ainda tem bastante coisa sendo falada. Exato, a gente está comentando somente por isso, né? Para saber o que realmente há de verdade nisso. PRP, ainda não existe, até tem substâncias sendo proibidas, mas os estudos mais robustos, assim, mais sérios, nos mostram que não tem efeito nenhum desse tipo de procedimento. E para finalizar, Felipe, o que você deixaria de uma mensagem, assim, quando eu falo uma mensagem, essa questão mais voltada ao profissional mesmo, né? Qual o caminho que o profissional hoje deve seguir para ser um profissional, não ser o melhor profissional, mas ser um profissional capaz de conseguir atuar com outras disciplinas, um profissional que realmente seja flexível para receber informação? O que você deixaria de mensagem para esses profissionais que estão hoje, não só os que já estão há muito tempo na área, mas os que estão entrando na área para que daqui 5, 6, 7, 10 anos a gente possa realmente começar a ver um departamento de preparação física, vamos dizer assim, um departamento de futebol composto por profissionais que falam a mesma língua, que pensam em prol do jogador e, mais importante ainda, pensam em prol do jogador para conseguir que o clube sempre permaneça no lugar de destaque que ele merece, né? Que cada clube tem a sua história, obviamente, mas
a gente sabe que tudo isso depende dos profissionais que passam por lá. E o São Paulo, no próprio Refis aqui, se a gente olha lá para trás, se tornou uma referência e os profissionais que estavam aqui eram referências. A gente consegue até nomear isso em outros clubes em algum outro momento. O que você deixa de mensagem para esses profissionais? Bom, o conhecimento, eu acho que a busca incansável, né, pelo conhecimento. A gente vai estar aprendendo com os colegas, né, na literatura, sobre todas as áreas aí que contemplam o futebol, a nutrição. Eu acho que não é porque você não é nutricionista que você não pode saber um pouco de nutrição. Estabelecimento de processos, execução dos processos. Eu acho que na nossa maneira de pensar ela deve ser uniforme, então dos processos e principalmente a execução disso, processo. E principalmente humildade e respeito. Trabalha com vários profissionais. Eu costumo pensar sempre, eu sempre sei menos do que os outros. Não vou aprender, vou ouvir, né? E ao mesmo tempo vou impor a minha opinião com respeito. Não tenho a minha opinião, né, mas de forma respeitosa. Assim, do outro lado são pessoas. Né? Eu acho que criando isso, o respeito, a humildade, estabelecendo os processos de forma bem coesa e coerente, de acordo com a literatura, a tendência é o atleta se sentir num ambiente muito controlado, muito sério, e aí ele puxar essa seriedade, ele aproveitar essa seriedade, esse profissionalismo, essa competência dos profissionais dentro do campo. Então, acho que nós estávamos falando antes, criar uma base para que a vitória possa ser só a cereja do bolo. Né? Sim, nós acreditamos que a vitória começa aqui no dia a dia, no peso, na pontualidade, no profissionalismo dos colaboradores. E aí isso consegue ajudar eles a desenvolver o que eles têm de melhor, que é a técnica, né, dar recurso para o treinador, né, para que ele possa ter os atletas na melhor condição possível para executar o que ele pensa da melhor forma possível. Eu acho que o processo é esse. Legal, Felipe. Obrigado pela conversa. Prazer foi todo meu. Mais uma vez, tendo te conhecido aí nesses últimos meses, queria parabenizar pelo trabalho que está sendo feito aqui dentro. A gente até estava falando sobre isso, que os desafios são sempre grandes, porque você está lidando com uma instituição gigantesca, que tem ali milhares de torcedores, que tem uma identidade já aqui dentro, que tem uma filosofia. E, então, assim, estabelecer mudanças, refazer processos, tudo isso requer profissionais de coragem, de competência e, mais importante, que estejam pensando no clube em primeiro lugar e não em benefício próprio só, né? Então, parabenizar você pelo trabalho. Para mim foi um prazer poder estar aqui acompanhando o trabalho de vocês e hoje estar conversando com você, que me faz cada vez mais respeitar o trabalho que você tem feito aqui, que os profissionais têm feito aqui sob a sua liderança. Obrigado, Luiz. Valeu, o prazer foi todo meu, tá? Recebê-los aqui e esperamos continuar com a nossa parceria aí por mais tempo. É o que a gente espera sempre. Obrigado. Foi de grande valia. Valeu. Valeu.